querem aprender a fazer esse bolo cremoso maravilhoso de milho, acompanhe o vídeo aí. Boa tarde, pessoal. Vocês devem estar estranhando um pouco o cenário. E também estou aqui gravando, não a minha avó. Meu nome é Sara. Eu vou apresentar hoje para vocês uma receita maravilhosa, que está super famosa no TikTok. Eu vou apresentar um bolo de milho para vocês. A gente já passou dessa época junina, mas um bolinho de milho é sempre bom, não é? A gente se mudou agora aqui para o Rio Grande do Sul, um lugar novo. Então, a partir de hoje, a gente vai mostrar também receitas daqui do Rio Grande do Sul, para vocês que não conhecem, né? A gente vai mostrar receitas maravilhosas, mostrar lugares que vocês vão gostar bastante. Então, galera, os ingredientes que a gente vai utilizar são esses daqui. São poucos ingredientes, né, comparado a outras receitas. Então, a gente vai utilizar uma latinha de milho. Aqui nós temos 3 colheres de farinha de trigo, 3 ovos, uma xícara de flocão, que é aquele, galera, que a gente utiliza para fazer cuscuz. Mas caso vocês não tenham aí na casa de vocês, vocês podem utilizar aquele fininho que é para fazer polenta. Temos uma xícara de açúcar cristal. A gente tem aqui uma xícara de leite. Nós vamos utilizar 2 colheres de manteiga. Ou vocês podem estar utilizando também meia xícara de óleo. Só que como eu não gosto de usar óleo nas minhas receitas, então a gente vai trocar aqui pela manteiga e uma colher de fermento para bolo. Galera, essa receita a gente vai bater ela toda no liquidificador, tá certo? A gente não vai precisar levar para nenhuma vasilha nem nada. Então, de primeira instância, a gente vai colocar os 3 ovos. Vamos colocar uma latinha de milho. E caso vocês quiserem, vocês também podem estar utilizando o milho da espiga. Aí, se vocês precisarem, vocês podem colocar uma xícara dessa daqui, tá certo? Então, a gente vai colocar agora uma xícara de açúcar. Nós vamos colocar agora uma xícara de leite. E a manteiga. Em primeira instância, a gente vai colocar esses ingredientes para bater, tá certo? O flocão, ou a de polenta, caso vocês não tiverem esse. O trigo, o fermento e o sal, a gente vai colocar depois. A gente primeiro vai bater esses ingredientes, para depois a gente colocar aos poucos, tá certo? Como eles são ingredientes que podem alterar na textura da massa, a gente também vai colocando aos pouquinhos. Eu recomendo, se o liquidificador de vocês forem fraco, pulsam antes de bater, porque senão pode ter o perigo de pifar. Então, a gente vai bater aqui os ingredientes rapidinho e daqui a pouco voltamos. Então, galera, a gente já bateu de primeira instância todos os ingredientes, tá vendo? Vai ter que ficar assim. Ele com uma espuminha por cima, é porque então bateu tudo certinho. Então, agora a gente vai adicionar uma xícara de flocão. Vai ser aquele flocão mesmo, gente, de fazer cuscuz que você compra em mercado. Então, a gente vai adicionar um flocão desse, uma xícara de flocão. E as 3 colheres de trigo. As 3 colheres de trigo, gente, eu recomendo que vocês não coloquem tudo de primeira instância. Vai colocando aos pouquinhos até chegar na textura desejada, tá certo? Então, eu vou primeiro colocar esse tantinho, eu coloquei a metade das 3 colheres, tá certo? Aí, no caso, vocês vão colocar 1,5 colher, eu coloquei aqui no pote, tá certo? Mas, nessa hora, vocês coloquem 1,5 colher. Caso vocês verem que tem a necessidade de colocar mais, vocês colocam. E a gente vai colocar uma pitada de sal. Essa pitada de sal, gente, é opcional, tá certo? Caso vocês não gostam, vocês não colocam, mas eu gosto de colocar uma pitada de sal, porque senão fica muito enjoativo. Então, agora, a gente vai bater o resto desses ingredientes e daqui a pouco a gente volta com o resultado. Então, galera, a gente já bateu esses ingredientes, só que a gente vai colocar um pouquinho mais de farinha, porque não ficou na consistência que eu quero que a receita pede, tá certo? Então, a gente vai colocar o outro resto. E também, gente, caso o liquidificador de vocês seja fraco, eu recomendo que vocês façam isso também, tá certo? Que é uma massa um pouco mais pesada, ela leva fubá, leva milho, então pode ter a chance de danificar, mas se vocês fazendo com cuidado direitinho, essa receita vai dar muito certo. Então, galera, a gente já bateu todos os nossos ingredientes, a gente teve que adicionar
mais 3 colheres de farinha, porque não tinha chegado na consistência que a gente queria. E a consistência que a gente vai querer utilizar vai ser essa, um pouco mais líquida, vocês estão vendo? Esse bolo de milho é aquele que vai ficar mais cremoso, então por conta disso a gente vai precisar dessa massa um pouco mais líquida e por conta também que o fubá ele vai inchar quando ele for assar, igual no cuscuz. Então quando a gente coloca o cuscuz para cozinhar, né, aquela massa pequena depois ele expande quando a gente cozinha, quando a gente for fazer o bolo de milho é a mesma coisa. Então por isso que a gente vai utilizar menos farinha, tá certo? Então vai ficar nessa textura ela um pouco mais líquida, tá vendo? E fica uma maravilha. E galera, agora quando vocês vão untando a forma de vocês e colocando o fermento, vocês já vão pré-aquecer no forno de vocês, tá certo? A 180 graus. Galera, a gente vai colocar agora aqui uma colher de fermento, que também equivale a uma tampinha, tá certo? Caso vocês não queiram colocar na colher, você pode utilizar uma tampinha. A gente vai colocar aqui o fermento e a gente vai misturar esse fermento junto com a massa. Não batam, tá certo, no liquidificador. E também não precisam colocar numa vasilha separada. Aqui mesmo no liquidificador, vocês já podem misturar o fermento de vocês. Então, galera, a gente já bateu o nosso fermento aqui junto com a nossa massa. Eu vou estar utilizando essa forma aqui quadrada, tá certo? Mas essa receita ela também pode ser utilizada naquela forma redonda com furinho, tá certo? Então agora a gente vai colocar a nossa massa aqui nessa forma. Ela foi untada, tá certo? Com manteiga e farinha, o clássico, né? Mas também vocês podem estar utilizando aquele desmoldante que é em spray, também dá super certo. Perfeito. Olha, ficou perfeito. Nossa. Então, galera, a gente já colocou aqui, tá certo? A nossa massa, tá vendo? Ela fica um pouco mais líquida do que os outros bolos, tá certo? Que é por conta que é um bolo de milho e por conta do fubá que vai nela, que quando ele vai assar, ele vai inchar. Então, daqui a gente vai colocar mais ou menos para assar de 40 a 50 minutos, tá certo? Dependendo do seu forno, tá certo? Se seu forno for um pouco mais potente, 40 minutos. Se for um pouco mais fraco, vai levar em torno de uns 50 minutos para assar, tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta com o resultado desse bolo. Então, galera, se passou 45 minutos, tá certo? Que o nosso forno, ele é um pouquinho fraco. E aqui ficou o resultado do nosso bolo, galera. Ficou um bolo maravilhoso, tá vendo? Ele é aquele bolo para ficar mais molinho, tá vendo? Aqui, galera, peguei uma colher para mostrar para vocês como ficou, tá vendo? Ficou um bolo super molhadinho, tá certo? Não se assustem, caso vocês coloquem a faca, ainda vai sair um pouquinho. E ele é um bolo que realmente é para ele ficar um pouco mais molhado, para ficar realmente com a textura de pamonha. Eu vou cortar aqui um pedacinho para mostrar para vocês, tá certo? Ficou um bolo, galera, maravilhoso. Tem uma fragrância também muito boa de milho. E galera, esse bolo ficou maravilhoso, super fofinho, tá certo? Levou de 45 minutos. É aquela diquinha básica, tá certo? Aquela diquinha básica. Quando vocês espetarem, pode ser com alguma faca ou algum palito que vocês tiverem, saiu limpo, é porque já tá bom, tá certo? Então ficou essa textura maravilhosa, um bolo super fofinho, tá certo? Então, galera, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque graças a ele vai notificar para vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, que agora vai ter vídeo novo cada semana, tá certo? Toda semana vai ter um vídeo novo, tá certo? Então, não esqueçam de deixar o like e deixar o comentário. Então, até o próximo vídeo.